Gente, vamos começar agora a nossa aula 4. Aí a gente já começa com a parte da aula 3. Qual o tema da aula 3? Qual o tema da aula 3 da aula anterior que você fez a meditação? Qual é? Não, o tema da meditação? A Bíblia. Qual é o tema dessa aula? A Bíblia, tá ok? Então a gente vai começar essa aula com o nosso irmão, o Railan, no vídeo, tá bom? Olá, meus amados irmãos da Põe Palavra. É uma grande alegria estar mais uma vez com vocês, só que de uma forma diferente, né? E tenho de ser sincero, eu jamais esperava dar uma aula dessa forma, mas tudo acontece conforme é a vontade de Deus. Então, vamos lá, já se preparem aí, prepare seu material, sua caneta, seu caderno, sua Bíblia, que é muito importante. E dando continuidade, né, ao que nós falamos, apresentamos na aula passada, nós falamos sobre o Velho Testamento, né, um pouco de cada coisa, falamos dos profetas, falamos dos livros poéticos, né, falamos de pontos importantes, né? Por que nós devemos estudar o Velho Testamento, e agora nós vamos dar continuidade falando do Novo Testamento, né? Do Novo Testamento, que também é muito importante para nós cristãos. E assim, o Novo Testamento, né? Ele começa com Jesus. Já é a primeira coisa que você tem que entender. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, já começa falando de Jesus. E como vocês sabem, Jesus nasce através de uma virgem, né, a Virgem Maria, que nós representamos através do Natal Luz. E assim, como eu falei para vocês, peguem aí, né, separem, como nós fizemos na aula passada, somente os 4 evangelhos. Separem aí os 4 evangelhos. Pegue sua Bíblia, tá bom? E separe os 4 evangelhos. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá. Separe aí. Separaram? Ó, esses 4 evangelhos aqui são muito, mas muito importantes mesmo para a gente, porque eles contam como Jesus viveu uma vida sem pecado e depois morreu para salvar a humanidade, mas também ressuscitou para provar que tem poder sobre a morte, né? E é assim que a humanidade tem que se voltar para Jesus, né? Aprendendo como Jesus tratava as pessoas. Jesus disse que o maior mandamento era o amor, então nós devemos amar as pessoas também. E depois ele voltou para o céu, depois veio o Espírito Santo para todos aqueles que o recebessem. E agora separem aí o livro de Atos, separem aí, o livro de Atos. O livro de Atos, né, como a gente falou também na aula passada e como nós aprendemos ano passado, numa matéria fantástica, que é a história da igreja, para mim uma das melhores que eu já estudei em toda a minha vida no CENIB. Separem aí. Atos conta como foi o começo da igreja e o que aconteceu logo que Jesus subiu aos céus, né? Então é muito importante esse livro também de Atos. Agora separe aí de Romanos a Judas, as cartas de Romanos a Judas. Vamos lá, separem aí, por favor. Romanos, aí você vai para o penúltimo livro. Vamos lá, Judas. Isso, Judas, já? Essas cartas, né, de Romanos a Judas nos mostram como nós devemos viver. E tem vários ensinamentos importantes para as nossas vidas. Então, essas cartas de Romanos a Judas
são muito importantes para cada um de nós. E agora, pegue aí o seu último livro da Bíblia, que é o quê? Isso, Apocalipse. Apocalipse aqui, ó. Apocalipse. E Apocalipse mostra como vai ser os fins dos tempos, né? Nós até estudamos, tivemos uma série de mensagens ano passado com o pastor Davi e aprendemos muitas coisas também importantes. E assim, o livro de Apocalipse mostra justamente isso, como vai ser o fim dos tempos. E a maioria do Novo Testamento foi escrito pelos discípulos e pelo apóstolo Paulo. E quando o último discípulo morreu, que foi João, ele foi o discípulo mais velho, que demorou mais para morrer, como nós vimos também ano passado. E quando ele morreu, a Bíblia se fechou. Tudo que tinha para acontecer já tinha acontecido. Então, quando ele acabou de escrever Apocalipse, podemos dizer que a Bíblia se fechou. E tudo já estava completo, todos os arcos bem divididos. E todos esses homens usados por Deus escreveram o Novo Testamento, presta atenção, na língua grega. Falem comigo, na língua grega. Isso, na língua grega. Por que na língua grega, né? Porque assim, gente, naquele tempo a língua mais falada era a língua grega. Era como se fosse o inglês hoje. Por quê? Porque naquele intervalo entre o Velho Testamento e o Novo tiveram 400 anos. E em 400 anos acontece muita coisa. E quase no final desses 400 anos, surgiu um império, que foi o Império Grego, e dominou boa parte do mundo, e depois veio os romanos, que também tiveram vastos territórios. Então os romanos aproveitaram essa língua grega e usaram ela, entendeu? Então por isso que naquela época que Jesus veio, a língua mais falada era a língua grega. Então o Novo Testamento todo, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Então anotem, isso é importante para a prova. E por que nós somos o Novo Testamento? Eu e você, nós fazemos parte do Novo Testamento. E porque nós nascemos depois da morte e ressurreição de Jesus. É bem simples, vocês têm que entender isso. Nós nascemos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, esse é um dos pontos. Outro, nós já não esperamos mais a vinda de um Salvador, porque ele já chegou, já morreu por nós e ressuscitou e está lá agora com Deus. Porque o povo do Novo Testamento, né, principalmente dos Evangelhos, eles ainda estavam esperando um Salvador. E esse Salvador era Jesus. Outro ponto, nós somos portadores do seu Espírito. E o que governa nosso comportamento como povo de Deus já não é mais a lei, e sim o Espírito. O Espírito que habita em cada um de nós é que nos orienta, que nos governa. Outro ponto importante, temos uma missão. Deus nos deu uma missão. Jesus Cristo, né, através de Deus, isso, tá certo. Jesus Cristo, através do seu poder, né, nos deu uma missão lá no final, que é espalhar o Evangelho para todas as nações do mundo. Então nós temos essa missão também. E finalizando, o Novo Testamento nos ensina como viver agora que somos portadores do Espírito Santo, e também mostra como nossas vidas devem ser conduzidos pelos princípios do Novo Testamento e não pelas leis do Velho Testamento. Tem até, eu não lembro mais ou menos um ano, mas eu lembro que eu cheguei a perguntar para o pastor, a gente estava fazendo um estudo, se eu não me engano era sobre 1 e 2 Samuel, e eu ficava muito curioso assim, né, porque assim, lá no Velho Testamento a gente vê muito mesmo as pessoas fazendo sacrifícios a Deus, levantando altares. E eu perguntei para o pastor, a gente tem que fazer isso?
Porque já que está na Bíblia, a gente tem que seguir, né? A gente tem que matar um animal e tudo mais para oferecer sacrifício, não é, pastor? E aí ele falou que não, porque Jesus Cristo já tinha morrido pelos nossos pecados. Então, e onde Jesus estava? Onde passa a história de Jesus no Novo Testamento? Então, por isso que nós temos que seguir os princípios do Novo Testamento. E nós temos que tentar obedecer ao máximo esses ensinamentos para refletir o caráter de Cristo. E é isso. Hoje, vocês receberam uma meditação, que é o quê? Dicionário, certo? Então, se você trouxe a Bíblia, a meditação na Bíblia, no final tem anotações, e nessas anotações você anotar anotações da aula da Bíblia, tá ok? Do assunto Bíblia. Então, se você trouxe a meditação da semana passada, a Bíblia, então anote algumas observações importantes, por favor, tá ok? Porque quando tu pegar a meditação da Bíblia, tu já vai aprender sobre a Bíblia, ok, tá joia? Continuando. Então, ou seja, a Bíblia, ela foi escrita mais ou menos durante quantos anos? Durante quanto tempo Deus está falando e montando a palavra de Deus para nós? Durante 15 séculos. Entre 15 séculos, 16 séculos, entre 1500 e 1600 anos, Deus está mostrando para nós, através dos profetas, certo? Através dos homens de Deus, que tinham o Espírito de Deus, revelando as coisas de Deus para todo aquele que crê realmente, ande no caminho, na direção de Deus. Tá joia? E durante todo esse tempo, quanto tempo, pessoal? 15 séculos, 1500 anos, Deus está fazendo com que essa Bíblia se torne realmente o que nós conhecemos hoje. Quantos escritores foram usados por Deus? Aproximadamente, anote aí, 40 escritores. Mas uma coisa muito importante, apesar de ser 40 homens, em tempos diferentes, usados de forma diferente, com profissões diferentes, tem médico, tem príncipe, tem boadeiro, tem pescador, mas todos eles tinham um único autor. Quem é esse autor? Deus, tá ok? Legal. E apesar de ter tantas épocas diferentes, todos os livros apontam para uma coisa só: Jesus Cristo, Filho de Deus, porque nosso Deus nos salva. Amém? Tá ok? Isso é muito importante isso. Ah, pastor, pessoal, Jesus só se fala aqui do Novo Testamento? Sim ou não? Sim ou não? Fala mais alto, pessoal. Sim ou não? Onde fala de Jesus? E mais aonde? E que ponto fala de Jesus? Vamos lá, anota aí. Salmo, por exemplo, 22, 23 fala de Jesus. Tá ok? Isaías fala de Jesus. Salmo fala de Jesus. Gênesis fala de Jesus. Tá ok? Então, o Daniel, cadê Daniel? O profeta Daniel, o último dos profetas aqui, Daniel, aqui nas escrituras dos grandes profetas, ele falava do Filho do Homem. O Filho do Homem vai vir. E se você pegar o Novo Testamento, né, em Mateus, ok, Leila, obrigado. Lá fala que o Filho do Homem, mas por que ele falava Deus que ele era o Filho do Homem? Para saber que o Filho do Homem, falado lá no Antigo Testamento em Daniel, tinha chegado. Amém? Não foi o Filho do Homem não foi dado uma definição aqui. Daniel já tinha falado do Filho do Homem. Para vocês terem uma ideia, tá bom? Então a Bíblia se completa. Vocês precisam aprender uma coisa, todos nós. Vou repetir, vou falar e você vai repetir, tá bom? Por causa do nosso tempo. Somos perdidos e condenados no nosso pecado. Precisamos desesperadamente de um Salvador. O Salvador chegou. E esse Salvador é Jesus Cristo, exato. Não há outro meio para voltar para Deus. Só eles aqui, repete aqui, não repete não? Eu estou ouvindo, esse ouvido, está daqui ouvindo, está daqui ouvindo. Ele não está ouvindo nada. Dá um tapa aí, dá um zumbido agora, misericórdia. Tá? Eu não estou ouvindo nada aqui agora, larguei o tapa, zumbido, deu um zumbido danado agora. É o problema que está dando comigo agora, o zumbido. Vamos lá. Todo mundo junto. Não há outro meio para voltar para Deus, a não ser por Jesus. Este é o plano
Este é o plano e a grande história da Bíblia. Você quer falar da Bíblia? Cara, eu vou te mostrar uma coisa fantástica. Tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sabe quem falou isso? Deus. Aonde? Na Bíblia. Amém? Só para você analisar. Se você pegar, aprendi isso com o pastor Eduardo, no curso de evangelismo, nunca esquecer. Pega a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Até 3, que é a queda do homem. Tá ok? Queda do homem. Gênesis capítulo 3, queda do homem. Tá ok? Gênesis capítulo 3. Tudo depois disso aí na Bíblia. Pega a Bíblia, fica bem grande, né? Tá ok? Vou pegar aqui a minha, bem rápida. Gênesis capítulo 3. Tá aqui. Gente, tudo isso aqui na Bíblia, tudo é Deus chamando você. É Deus me chamando, amém? Mostrando o plano dele. Tudo isso, tá ok? Continuando. Agora, Railan, vídeo, o segundo vídeo. A Bíblia inspirada. O Railan vai falar, deixa só uma luz acesa, que a Bíblia é inspirada por Deus, tá ok? Ela não é fábula inventada por homens, nem conhecimento humano. Por isso que você não consegue encontrar erro nela. Tá ok? Vamos lá. Agora, dando continuidade ao nosso ensino, anotem essa parte que a Bíblia foi inspirada por Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus. Será que você nunca se perguntou? Isso também passava muito na minha cabeça quando eu era adolescente. E eu ficava... todos falavam, né? O tio Dino falava, o pastor falava. Naquela época o Jair também era pastor. E ele falava... todos eles falavam que a Bíblia é inspirada por Deus. E eu ficava, mas como? Como que... Não foi Deus que escreveu, que veio à terra e desceu. Não foi. Foi Paulo, foi Mateus, foi Marcos, Lucas, João. Não foi Deus. Mas depois de muito tempo que eu entendi o que eles queriam dizer. Eles queriam dizer, com base nesse versículo aqui, anotem aí. 2 Timóteo 3,16. Anotem isso, 2 Timóteo 3,16. Que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. E quando nós falamos, né, em escritura, Bíblia e Palavra de Deus, todas elas são sinônimos, são as mesmas coisas. Então você pode falar Bíblia, você pode falar Palavra de Deus, você pode falar escritura, você pode falar mandamentos, entendeu? Leis de Deus, você pode falar tudo isso. Então, toda a escritura, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Inspirada. Inspirada. Para muitas pessoas, essa palavra inspirada significa mais ou menos assim. Cara, eu estava muito inspirado. Estava muito inspirado hoje. E eu fiz 5 gols contra os adultos. E os jovens ganharam. Entendeu? Estava inspirado. Ou você pode dizer assim: o cara que desenhou isso aí estava muito inspirado no dia. Estava muito inspirado. Ou você pode dizer: cara, a pessoa que fez essa macarronada aqui está inspirada. Está inspirada porque isso aqui está uma delícia. Então, a gente associa essa palavra inspirada com coisas que nós fazemos, né? Mas na Bíblia original, na língua grega, a frase inspirada por Deus se reduz a uma palavra: theopneustos. 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 Repetindo: theopneustos. Theopneustos.
e cada palavra tem um significado, porque é grega, né? Então é um pouco complicado, mas vamos lá. Tel significa Deus, anotem aí, Tel significa Deus. Pneu significa espírito, respiração, fôlego, sopro. Anotem sopro, que é mais importante. Então, tel significa Deus e pneu significa sopro. Então, se você juntar tel, pneus e tel mais pneustos, significa sopro de Deus. Façam assim comigo. Sopro de Deus. Vamos lá. Deixem a Bíblia, o caderno, vamos lá. Sopro de Deus. Isso aí. Então, toda a escritura é soprada por Deus. É soprada por Deus. E os escritores receberam esse sopro. Aí que eu fui entender que os escritores receberam esse sopro. Por isso que Deus usou diferentes homens para escrever a sua palavra. Diferentes homens, gente, diferentes homens. Homens simples, humildes, modestos, como pescadores, como a gente pode ver com Pedro, né? E a gente pode ver também homens muito importantes, né? Príncipes, reis, profetas grandemente usados por Deus, como Moisés, Samuel, o rei Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Então, todos eles receberam esse sopro de Deus para escrever as Escrituras. E em Mateus 24, 35, anotem em referência somente, Mateus 24, 35 diz assim, Mateus 24, 35, diz assim, Jesus disse sobre essas palavras, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Então, esse sopro era como se o escritor tivesse frente a frente, face to face com Jesus, com Deus, né, no caso. Então, Deus soprava o seu espírito e ela ia diretamente para a mente dos escritores, para a mente deles. Então, saía da mente de Deus e entrava na mente dos escritores, e eles iam lá e escreviam tudinho, tintim por tintim, como Deus queria. Então, se você, claro, como eu falei, eram diferentes pessoas, eram diferentes homens inspirados por Deus, e cada um tinha sua particularidade, né? A gente pode perceber no livro de Lucas, que é uma coisa muito mais detalhada, muito mais bem feita, tem uma cronologia, vamos dizer, ali dos fatos. Mas por quê? Porque o Lucas era muito mais bem instruído do que outros, entendeu? Porque Lucas era um médico. Então, mas assim, todos foram usados por Deus, mas cada um tinha sua singularidade na escrita, entendeu? Mas todos escreviam o que Deus queria. Então chegava até a mente do escritor. Então tudo, gente, pegue sua Bíblia aí e segure dessa forma. Segure aqui em cima, na verdade. Gente, tudo o que nós conhecemos aqui nessa palavra, veio diretamente de Deus. Não foi uma coisa aleatória que cada um foi escrevendo. Eu acho muito incrível mesmo, quando a gente contava história para as crianças, né, no clubinho, né, e a gente... Era legal que sempre no manual da NIB, né, que vinha pra gente estudar, a primeira frase que estava lá era assim: essa Bíblia não é um conto de fadas, mas ela é 100% verdade, é uma história 100% verdadeira. A gente sempre começava assim com as crianças para que elas entendessem que essa Bíblia é uma coisa verdadeira e não uma coisa falsa. Então é isso, amados irmãos. Agora, pastor Wagner vai continuar. Gente, acho que está online hoje. Vamos falar obrigado por Railan? Obrigado, Railan. Amém? Reconhecer o amor dele, né, para conosco. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos dar continuidade a esse tema, né?
a Bíblia inspirada por Deus, ok? Continuando aí. Então eu queria que você anotasse, por favor, o que é inspiração no seu caderno, tá bom? Deixa eu ver aqui. Espera aí só um minutinho. O Raylan já falou, né? Tá. Inspiração. A Bíblia foi inspirada por Deus, que está lá em 2 Timóteo. Tá. Eu queria falar para você, o Josué, cadê Josué? Faixa, meu filho, coloca aí. Por favor. Coloca, pode colocar. Existem vários versículos que falam que a Bíblia foi inspirada por Deus. Eu vou falar alguns, e você quiser anotar, tá ok? Com calma. 2 Samuel 23:2, 2 Pedro 1:21, 2 Pedro 1:21, Ezequiel 1:3, Atos 1:16, 2 Timóteo 3:16, tá ok? E 2 Pedro, de 10 a 21, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, de 20 a 21. São palavras, são versículos chaves, tá? Eu quero falar para você que, às vezes, as pessoas falam assim: eu gosto de uma parte da Bíblia, eu gosto do Novo Testamento, não gosto do Velho. Ou então alguém fala assim: eu amo Salmos, né? Amo Provérbios, mas eu não gosto de ver Romano nem Hebreu. Gente, o que está escrito aqui? Toda. Então toda, vamos dar um exemplo de uma toda, que hoje é dia das mães, né? Uma mulher gestante, quando ela está gestante, não é só a barriga que tem um problema de elasticidade, o ventre dela aumentar. Todo o corpo da mulher sente que ela está grávida. Certo ou errado? Procede isso? Os homens não sabem disso, mas você, mulher, sabe disso. Certo? Quando você está grávida, essa gravidez, ela mexe com todo o seu corpo. A mesma coisa, a Bíblia é um corpo, né? Ela é um corpo divino, de Deus, porque é revelação de Deus. A Bíblia não é meia, metade, não é um terço revelação de Deus, ela é toda ela revelação de Deus. Primeiro ponto é esse, eu queria falar, sensibilizar vocês. Ou seja, está lembrado das 10 leis dos mandamentos? Quem que deu as leis? Está até nos filmes. Quem deu? A boca de Deus para Moisés. Na realidade, foi escrita com a linha do dedo de fogo lá na pedra. Quem está dando isso? É o homem ou foi Deus? Deus. Tá ok? Continuando. Às vezes você está na parte de Apocalipse, o último livro. E João escreveu. Por que João escreveu? Porque ele viu a visão, né, que o Senhor colocou para ele ser revelado. E na Bíblia, o livro de Apocalipse fecha todo o canon bíblico. Tudo que Deus fez para que nós conhecemos a vontade dele, está aqui, ó. Então, muito cuidado. Se você, geralmente aparece isso: olha, meu irmão, eu tenho uma revelação para você. Eu sonhei hoje com você. Eu tenho uma mensagem para Deus. Aí, às vezes, a pessoa fica impactada com isso, né? Aí, eu pergunto: está na Bíblia? Aí eu falo assim: não, tu vai casar amanhã. Mas está na Bíblia isso? Não, então, por favor. Tem tanta coisa aqui, então tu tem que estar centrada. Tem muita gente aí: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Então, para que tem que ter a Bíblia? Então, cuidado com isso. Tem até igreja que faz isso. Igrejas que falam que são proféticos e começam a orar na cabeça das pessoas: eu tenho uma profecia para você. Então, para que fechou o tempo da profecia no Apocalipse? Por isso que as pessoas gostam de ser enganadas. Porque quando as pessoas não leem, não aprendem, elas querem ser manipuladas. Essa é a grande realidade. Tá bom? Nesse sentido. Tá? Então eu queria colocar uma seta aqui no todo. Pode qualquer coisa. Coloca uma seta no todo, tá ok? Escreva isso na Bíblia, na Bíblia não, desculpe, na meditação da Bíblia, tá? Por favor.
Paulo não escreveu as cartas? Paulo escreveu as cartas tão inspirados por Deus, como foi a pregação de Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Tá ok? Continuando, eu queria falar para vocês que toda a Escritura, vou lá aqui, Escritura, uma seta, inspirada, outra seta, por favor, por Deus. Para finalizar, lá no 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, falam de coisas importantes. Eu queria colocar para você uma coisa. A Bíblia, ele fala, toda a Bíblia é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. O que significa o ensino aí? O ensino ensina aquilo que devemos fazer e crer. Então coloca aí, ensino. Muito importante. Às vezes você pensa que é ensino? Aquilo que eu devo fazer como filho de Deus, né? E aprender e crer. O que tem na Bíblia é o que eu tenho que crer. O que eu tenho que fazer é o que tem na Bíblia. Isso se chama ensino. Por isso que toda a igreja de Jesus tem que ensinar, porque está ensinando a palavra de Deus para ajudar você. Tá bom? Tá? Segundo, qual é a outra? Ele é útil para quê? Ensino para repreensão. O que significa repreensão? A Bíblia avisa que onde nós estamos errando. Anota aí. Anota aí. Pulo do gato. Tá? Esse é um extra que nós estamos dando aí. Tá? Não está no programa oficial da NIB, não. Estou ticando para você o versículo. Como tica o peixe. O que é ensino? Deus está me ensinando o que eu devo fazer e o que eu devo crer. Repreensão, útil para a repreensão, ela aponta o nosso erro. Deus está ensinando, olha, onde nós estamos errando. Terceiro, ela é útil para correção. O que é correção? É a gente ser levado de volta para o caminho de Deus. Você está ok, obrigado, Leila. A Bíblia alerta uma coisa para nós, então ela está fazendo com que a gente volte ao caminho no centro da vontade de Deus. E outra, útil, eu acho que essa é mais complicada para a pessoa entender. Ela é útil para a justiça, não é isso? Para instrução na justiça. O que significa essa instrução na justiça? Anote aí, por favor. Educar a maneira correta de viver. Educar a maneira correta de viver. Nós temos que ser justos. Então a gente lê o versículo e não entende o que é esse versículo. Então, nos estudos que eu estou fazendo, achei fantástico essa definiçãozinha para ajudar você a entender, tá ok? Tá? Agora nós vamos para a espada para o ar, não é isso? Espada para o ar. Todo mundo de pé, por favor, se levante. E levante sua Bíblia também assim, bem alto, assim, ó. De alto, isso. Essa espada para o ar vai ser diferente. Vocês vão ter que procurar no sumário e trazer aqui para mim, com o número, o livro que eu vou falar. Entenderam? Então vamos começar. Abacuque, procure e traga para mim aqui, rápido. Abacuque. Rapidinho, bora. Bora, tia Dema. Bora, Fabi. Ô, tia Dema, chegou, deixa eu ver. Não, tia, a senhora tem que procurar no livro lá e trazer para mim. Venha no sumário. Isso, Abacuque, já temos uma vencedora. Próximo. Essa é mais difícil, vai cada vez ficar mais difícil. Ainda no Velho Testamento, eu quero Ageu. Procure no sumário o número e traga para mim aqui. Ei, rapaz. Aí, garoto. Pega aqui. Aí, rapaz. Agora, o último é no Novo Testamento. Procure lá no Novo Testamento e traga o livro. Dessa vez eu quero o livro, entendeu? Assim, ó, eu quero o livro assim, ó. Dessa vez eu quero Filipenses, vamos lá, Filipenses. Ih, rapaz! Olha, parabéns, pai, Filipenses.
Agora pode sentar todo mundo. Gente, eu estava essa semana e fiz uma pergunta para mim. Por que tem aquele númerozinho, né, no sumário? Por que tem 1 Coríntios, aí tem o capítulo e tem a referência, né? Eu fiquei me perguntando assim, por que será? E eu fui pesquisar isso e sabe qual é a resposta? A resposta é que é para ficar mais fácil para identificar o versículo e o capítulo. E também, eu quero dizer para vocês que eu acho que todo mundo recebeu um marcador de texto. Todo mundo recebeu um marcador de texto? Esse marcador de texto foi entregue para vocês, pela equipe do CENIB, com muito carinho. Tem até uma cartinha aí, tá? Então, isso é uma forma de demonstrar para vocês o quanto a gente ama vocês e que vocês são importantes para nós, tá bom? E agora eu quero que todo mundo se levante, pegue sua cadeira e vire lá pro pastor. Vamos lá. Todo mundo de pé, por favor. Pegou no meu... Todo mundo de pé. Então, vai ser um quiz diferente, vivo. Quando você acertar, continue em pé. Se você errar, você senta. Amém? Vamos ver quem vai ficar de pé até o final. Tudo é da aula da Bíblia, tá ok? Certo ou errado? Vocês têm que falar certo ou errado. A Bíblia é um monte de histórias sem nexo. Certo ou errado? Quem colocou certo? Levanta o braço. Quem colocou... Ninguém, todo mundo falou errado. Então continue de pé. Segundo, não é certo ou errado, você vai dizer o nome, a resposta tem um nome. Muitas pessoas diferentes escreveram parte da Bíblia, porém a Bíblia tem um só autor. Quem é? Quem é o autor? Deus. Se você não falou Deus, pode sentar. Só fique em pé quem sabe a resposta. Tá ok? Tá ok? Tem que ser honesto, hein, gente? Certo ou errado? Terceiro, certo ou errado? A Bíblia é arrumada ou organizada em ordem cronológica. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, gente. A Bíblia é organizada por estilo literário ou por conteúdo. 4. Quais são, agora você responde, quais são, vixe, já sentaram muita gente, misericórdia, tem uns guerreiros aí, né? Pelo amor de Deus, Senhor, quem é o professor de vocês aí, gente? Tá? Quais são as duas divisões da Bíblia? Quais são as duas? Antigo ou Velho Testamento, Novo Testamento, certo? Legal. Quinta pergunta. Quais as duas línguas usadas para escrever o Velho Testamento? Aramaico e... Cada um tem que responder duas, são duas línguas. Não pode pegar a cola do visu do garoto lá, tá? Se tu não souber, tem que sentar, tá ok? Resposta, hebraica e aramaico, legal. Sexta, qual a língua usada para escrever o Novo Testamento? O Railan falou muito sobre isso. Qual é a língua que está escrita o Novo Testamento? Estados Unidos, é americano, inglês? Grego, parabéns. Na realidade, ela está escrita no idioma grego, tá certo? Que é chamado koiné. Koiné é uma derivação do grego, tá bom? E que mais? Última. Ok. Certo ou errado? Toda a escritura é inspirada por Deus. Quer dizer que Deus soprou sua palavra na mente dos escritores. Certo ou errado? Certo. Então os dois ficaram de pé. Vinícius, tira uma foto aí. Ei, parabéns. Vamos lá. Ok? O negócio aqui é movimentado, meu irmão. Vira para lá, vira para lá. Né? Quem está no Senhor não pode ficar parado, gente. Aprendo isso. Tá bom? Tá? O Senhor ficou parado para você estar aqui hoje? No mínimo ele carregou andando na cruz, né? Sangrando. E tem gente que às vezes está sem nenhum problema, não quer andar, né? Ainda diz que está em Cristo. É Deus que está sabendo das coisas. Tá bom? Por isso que eu falo. O que foi falado? A Bíblia, ela nos diz o que cada um de nós temos que fazer e aquilo que crer. Amém?
Não é o homem que vai dizer o que tem que fazer. Se você tem um Senhor chamado Jesus Cristo, Ele já diz para você o que você tem que fazer. Tem muita gente, eu estava conversando com a minha esposa, que até eu perguntei de um irmão, né? Foi um homem, né? A Leila falou: amor, eu acredito que essa pessoa pode ainda encontrar Cristo. Entendeu? Por quê? O fato que está na igreja não quer dizer que a pessoa esteja em Cristo. Isso é só ver a Bíblia. A Bíblia vai revelar, os frutos vai revelar. A pessoa pode ser bondosa, caridosa, atenciosa, prestativa, mas Deus não quer você como um prestativo. Deus não quer ver você como um bom garoto bom. Deus quer um discípulo. Deus chama cada um de nós para sermos o quê? Discípulos. E que nós deveremos falar para outras pessoas, para essas pessoas se tornarem o quê? Discípulos, discípulos e discípulos. Amém? Não convencidos de que Jesus é bom. Então hoje nós vamos falar de um tópico novo. Você recebeu uma nova meditação? Diga aí, qual é o tema dessa nova meditação? Dicionário, certo? É dicionário, está aqui. Você tem uns balões. Você vai escolher, quando eu falar para anotar num dos balões, você vai escolher qual balão que você vai anotar. Isso aqui é para você sempre usar na aula de dicionário. Próxima aula traga isso, porque a gente vai dar só a metade da aula de dicionário, porque nós temos menos tempo do que a igreja mãe, tá ok? Mas a gente dá todo o conteúdo. Continuando, hoje eu quero falar para você sobre a importância da linguagem. Aí, todo mundo conhece o Clay, né? O Clay viaja. Ele deu o exemplo dele. Eu vou dar um exemplo para você, meu. Vou dar dois exemplos para você, bem rapidinho. Um que você conhece e outro que você não conhece. Um está na Bíblia. Eu viajei a trabalho com mais duas colegas de trabalho para os Estados Unidos. E aí eles não sabiam inglês. Aí quando a gente chega, sai do aeroporto, sai do avião, já tem uma van esperando para levar para o hotel. O nome do hotel era Hilton, era uma van verde. Então todo mundo que entra naquela van não paga nada. Aquela van vai direto para aquele hotel. Assim como tem outros hotéis que tem uma van lá que vai direto. O cliente, não, o turista chega lá, nem precisa pagar Uber nem nada. Já vai no transporte do hotel que ele está hospedado. E aí esse transporte te leva para o hotel. Entenderam? Cheguei lá no hotel, tem que ir na onde? Quando você chega no hotel, recepção. Aí lá chama Bell Capton, né? Aí cheguei lá no Bell Capton, ele falando inglês. Eu falei: meu irmão, aí eu vou falar para você, mais ou menos, há muitos anos, isso foi ano 2000, ou seja, faz mais de 20 anos. Olha, eu lembrando isso, mas aconteceu. Aí eu cheguei pro rapaz lá que estava atendendo, né? Que era o recepcionista. Eu falei assim para ele: please, I don't speak English very well, né? Falando: please speak slowly for me, it's possible. Ou seja, eu não sei falar inglês muito bem, dá para você falar devagar para mim? Aí o rapaz falou em espanhol comigo, sei lá, né? Tu não fala espanhol? Eu falei: não, sou brasileiro, sou de Brasil. Aí o cara quase me bate, porque ele acha que todo brasileiro tem que falar espanhol. Mas espanhol não quer dizer que... Ele pensa que espanhol é latina, América Latina, né? Aí essa dificuldade de a gente estar usando a língua, Deus já sabia disso. Por isso que Ele deixa a Bíblia para nos comunicar. Às vezes, entre nós mesmos temos, às vezes, certa falta de entendimento. Aí você não pode depois falar que Deus não falou com você, porque cada um de nós tem um Espírito Santo. Já tirou aquela conversa do americano com o brasileiro. Porque você está em um lugar, de um país, você vai falar um outro idioma, você vai falar com certa dificuldade. Tá ok? E eu estava no avião, já estudando a lei do trânsito. Porque a lei do trânsito é diferente. Quando a gente vai alugar um carro, a gente tem que saber. Então a gente tem que se preparar. Aí imagina, eu vou dirigir num país que eu não conheço a lei do trânsito. Correto? Aí pega lá o dicionário de inglês, de turismo, a gente vai aprendendo. Então isso é importante, a gente se inspirar, se conhecer a Bíblia. E uma das coisas importantes que a palavra de Deus precisa você investir e tal, é uma coisa chamada dicionário. Tá ok? Quando nós
Quem ama a palavra de Deus? Diga. Quem ama? Eu amo a palavra de Deus. Porque se você ama Deus, se você ama Jesus Cristo, não há como você não ama a palavra, porque a Bíblia fala que Jesus é a própria palavra encarnada, viva. E como é que Deus fez o mundo? E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja isso, haja aquilo. Então a palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos capítulo 1 fala logo de cara sobre isso. O poder de Deus é a palavra de Deus. Tá ok? Então, dicionário é importante. Pastor, dicionário está grande. Aqui, ó, dicionário. Você pegar meu dicionário, vou pegar aqui um, ó. Então esse dicionário aqui, acho que foi a Leila que comprou para mim. Ó, Leila, tá ok? Vou colocar aqui, né? Leila, 2011. Certo? Ou 2001 ou 2011 que está aqui, mas faz tempo pra caramba. Então, outra coisa, aí você tem aqui várias coisas no dicionário, né? O que é prosélito? Está aqui no dicionário. O que significa progenitor? Está aqui no letra P, vou colocar uma outra aqui. Letra H, Herodias, herege, heresia, Hermes, Hebreus, Epístola de Hebreus, Hebron, tudo está aqui no dicionário. Então você tem que ter um apoio do dicionário para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Outra coisa que é muito importante quando te dá métodos bíblicos, uma maneira de estudar, concordância bíblica. O que é concordância bíblica? Você tem um tema, por exemplo, vou falar de ensino, aí vou procurar a palavra letra E, ensino, aí vou estar aqui, tem enterrar, engano, embotar, enganar, só um minutinho aqui, é letra S, ensino, está aqui, ó, lê aqui para mim, segura aqui, isso, tá cheio, aqui onde tem aqui? Ensinar, depois tem o que aqui? Ensino. É um cego, o outro daí. Esse garoto bom. Ou seja, se tu vai querer fazer estudar os versículos que fala de ensino, a concordância vai te dar isso. Certo? Isso nós temos. Deixa eu ver qual o ano. Esse aqui já é meu, Wagner Rodrigues. Agora não sei se tem ano aqui. Wagner Rodrigues não tem um ano aqui. Mas por quê? Quando nossa igreja, ela é focada na palavra de Deus, a nossa base de fé é a Bíblia, unicamente a Bíblia. Então nós temos que ter esse material de apoio, tá ok? Amém? O outro exemplo que está na Bíblia, você para construir qualquer projeto tem que ter comunicação. E os homens estavam construindo por intenção errada, certo? De chegar até nos céus. Logo depois, lá em Gênesis fala só isso no início. Aí os homens foram fazendo a construção, chegando quase no céu. Aí Deus só fez isso. Esses homens podem fazer qualquer coisa juntos. Eu vou fazer o seguinte: vamos confundir o idioma deles, a língua deles. O que aconteceu com a obra? Poderia continuar? Não, porque um foi falando um idioma, outro falando outro, e ninguém mais se entendia. Então é importante a gente entender, se comunicar. Comunicação fundamental. A igreja tem que se comunicar bem. O líder do seu ministério tem que se comunicar bem, tá? E não é as coisas bagunçadas, essas coisas são o quê? Orientadas, planejadas, tá ok? Vamos lá, continuando. Eu vou deixar aqui, pode passar, Cleia, pode passar aí para eles, se alguém quiser olhar, fica à vontade, tá ok? Outro aviso, eu tenho um material de estudo e comprei recentemente, esse material está aqui, Fundamentação Bíblica do Líder. Muito legal esse livro. Comprei agora recentemente com a Bíblia que foi dada aqui de brinde. Aí eu peguei, por incrível que pareça, os módulos desse livro estão batendo com os módulos do CENIB. Mas nem conhece o autor, mas ele está falando da Bíblia. A Bíblia não pode se contrapor. Então ele fala do Velho Testamento. Eu falei, começa com a Bíblia, aí eu postei tudinho no CENIB, aí depois tem o Velho Testamento, todas as sequências do Velho Testamento, como está organizado, os autores, os profetas, coloquei no grupo do CENIB, e aí eu parei, porque nós demos até o Velho Testamento para você estudar. Daqui a pouco a gente vai passar o Novo
Testamento, que a gente vai concluir a aula de hoje. Concluímos já a aula de hoje do Novo Testamento da Bíblia. Agora nós estamos falando do dicionário bíblico, tá ok? Tá joia? Agora vamos falar com fé. Vamos falar da fé. Fé é importante? Super importante fé, correto? Vamos lá, só pegar aqui meu material aqui, já. Quando é que a gente encontrou a fé? No momento que a gente entregou a nossa vida a Jesus. Você não pode entregar a sua vida a Jesus se não tiver fé. Tá ok? Tá, alguém falou para você, você teve fé em crer em Jesus Cristo. Tá? Ou seja, a fé, ela está ligada em algo para você crer. Eu creio na ciência, eu creio na fé de Deus, eu creio no Filho de Deus. Você não pode crer em qualquer coisa, você tem que ter fé em algo, não uma fé aberta, generalizada. E chama isso de objeto da fé. O que é objeto de fé? É aquilo que eu estou conceituando que eu tenho fé. Eu tenho fé no médico, eu tenho fé no homem, eu tenho fé na beleza, né? Tem muitas mulheres que têm fé na beleza, mas a palavra de Deus fala que, coitada, porque a beleza vai durar pouco. Cuide do seu coração. Então a fé, ela tem um algo em quem você depositar essa fé. Nós depositamos fé em Deus. Na realidade, é Deus que dá fé para nós. Aquela pessoa que tem fé é transformada. Você, quando aceitou Jesus Cristo, você não vive da mesma maneira que vivia antes. Você, como aceitou Jesus Cristo e agora, depois de certo tempo, você tem que mudar. Porque você é uma nova criatura, como diz a palavra do Senhor. Amém? Tá ok? Então, já falei de fé, fé vem de Deus, em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Já falei de fé, Hebreus capítulo 11, verso 1, que nós operamos pela fé, não pela circunstância que enxergamos, mas aquilo que a gente não enxerga. E outra, que fechou a porta para o céu. Se você Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível estar na presença de Deus. Verso 11, 6, tá ok? Tá bom, gente? Vamos Josué. É isso aí. Vamos falar de fé, parte 2. Vamos lá. Logo em seguida que você tem fé, a fé, ela faz um negócio diferente em você. Ela te transforma. Ela faz você ter um novo hábito, novas atitudes, uma nova rotina, novos lugares para você ir. Isso é o que a fé faz. E quando você faz isso, você tem que mudar certas coisas que você tem. E isso está escrito na Bíblia, em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Por causa da sua fé em Cristo, a sua vida vai mudar totalmente. Você vai ter que aprender a se parecer com Cristo. Todo mundo se lembra daquele alvo que estava aqui na segunda aula? Aí tinha uma setinha escrito lá, parecer-se com Cristo. Você vai ter que se parecer com Ele, vai ter que tentar Ele. E o grande manual disso é a Bíblia. Tem outro versículo que fala sobre isso. Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despedir-se dela. Despedir-se do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, há criados para ser semelhantes a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Quando você muda suas atitudes, muda seus hábitos, né, de querer aprender a Deus, existe outro negócio que você tem que ter também. É chamado obras. Você tem que ter obras. Então anote aí no seu caderninho, não precisa de anotação no seu caderno, escreva assim: a fé sem ação não é uma fé verdadeira. Eu quero que vocês saiam com isso na mente de vocês hoje. A fé
sem ação não é uma fé verdadeira. E eu estava procurando um exemplo assim, cara, o que eu posso te dar exemplo de falar de fé e ação? E eu quis falar de uma coisa assim que eu vivo, que eu gosto de ver, que é futebol. E eu gosto muito do Flamengo, né? Eu assisti uma final em 2019 do Flamengo, que era Flamengo e River Plate. E naquele dia eu estava torcendo muito para o Flamengo perder, né? Eu era São Paulino. E aí eu vi aquela torcida lá em Lima, lá no Peru, gritando, vai Flamengo, vamos ser campeão. E eu fiquei olhando e falei, cara, como um time consegue fazer que outras pessoas acreditam nele? E eu fiquei pensando, cara, aquela pessoa gastou passagem, gastou hospedagem, dinheiro para estar ali. E eu fiquei pensando assim, cara, é muito amor, né? Para gastar muito dinheiro. E sabe o que eu fiquei refletindo também? Se todas aquelas pessoas que estivessem ali naquela final, estivessem num culto para Deus, estivessem adorando a Deus. Aquilo é uma fé em ação verdadeira. Aquelas pessoas têm tanta fé naquele time, acreditam tanto naquele time, que eles fazem coisas por ele, loucuras. E é isso que a gente tem que fazer por Deus, a gente tem que ter ação. Mas Josué, como a gente pode ter ação? Simples, fazendo um ministério. Às vezes tem, sábado de manhã tem limpeza aqui, você vem, aí limpa aqui a igreja, já é uma obra que você está fazendo. E você está provando para Deus, provando assim, Deus, eu te amo, eu te sirvo, eu tenho fé em ti. E nisso que eu estou falando, né, da fé e ação, tem 3 personagens bíblicos que estão em Hebreus 11, que lá na minha Bíblia está escrito assim, ó, HAL da Marvel e DC, né? Para quem não sabe, Marvel e DC é os estúdios dos heróis e tal. E eu gosto muito, e eu boto lá na minha Bíblia, né? E um desses heróis que me chama muita atenção é Noé. Noé, ele vivia no meio de uma população totalmente corrompida, totalmente, assim, fora do padrão de Deus. E Deus falou assim para ele, Noé, eu quero que tu faça uma coisa para mim. Construa uma arca. Você já pensou? Nunca tinha chovido, nunca havia chovido na terra. E Noé falou assim, sim Deus, eu vou construir, me passa as instruções. Ele foi lá, construiu a arca. Isso é uma prova de fé em ação, né? E a próxima, eu vou falar para vocês de um cara que ele é considerado o pai da fé, Abraão. Porque na realidade a gente vive o que a gente crê. Você não precisa entender, mas você vive sem entender. E se você vive sem Deus, é porque você está vivendo sem crer em Deus, sem fé. Mas se você vive com fé em Deus, você vive de uma maneira diferente. E a palavra de Deus fala, e Deus fala com você, e você ouve e você faz. Amém? Isso é fundamental. Fundamental. Ou seja, nós já sabemos que Cristo é o caminho. Aí eu coloquei assim, você pode colocar na sua anotações, por favor. A direção de Deus aponta o caminho. Toda a direção de Deus aponta o caminho, o único caminho. E esse caminho é Jesus. Em João 3,16 fala, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que fala assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida. Então, você tem que ter fé, para mudar a sua vida, e não colocar em jogo a sua vida eterna. É com você, isso é uma coisa, Deus chama cada um de nós, para termos um relacionamento intenso e íntimo com Deus. Ninguém pode, eu não posso querer tomar o relacionamento da Leila, tomar o relacionamento de Deus, dos meus filhos para com Deus. Eu só posso responder do meu relacionamento com Deus, porque cada um é uma pessoa. Eu não posso obrigar a Leila a se relacionar com Deus e nem qualquer outra pessoa. Então esse relacionamento de intimidade com Deus e de maneira pessoal, ele opera na fé. E quando você está na fé, verdadeiramente em Deus, você está no jogo da eternidade. Ou na eternidade de paz no céu,
ou na eternidade de sofrimento. Você está sabendo disso. E as suas ações e as suas atitudes detonam se você está crendo na palavra do que Deus já falou. Deus já falou? Como é que Deus já falou? Está falado. Aí tem gente que Deus já falou, Deus já falou, Deus já falou. É só assim, ó, indo para a desobediência. Está dançando o rock do pecado. Está dançando o rock da incredulidade. Está cada vez mais longe da direção de Deus. A gente fala, mas só a pessoa que é responsável pela vida dela. O que não pode acontecer é, principalmente quem é líder, quem é pastor, vendo os seus liderados, vendo as suas ovelhas, o seu rebanho, indo na direção errada, e fica parado, não falar nada. Fale com graça, fale com amor, fale sem acusar, porque o homem não é julgador. Quem vai julgar é o Criador. E quando chegar, pode crer, não estou falando isso. Quando chegar na frente dele, vocês vão ter um impacto tão grande, que você vai querer justificar alguma coisa. Aí não interessa a nossa opinião. Quantas vezes eu já falei isso? Só interessa a opinião de quem? De Deus. Por quê? Deus já falou. A opinião de Deus está aqui. Vamos fazer o seguinte. Vocês acham que tem muita pessoa querendo a opinião de Deus aqui na palavra? Seja sincero. Aí você olha aqui, quantas pessoas estão querendo aprender a opinião de Deus aqui? Exato. Aí vem o quê? O caminho é estreito. Deus já falou isso. Não é surpresa. Então, que Deus opere. Ele que tem que operar pelo Espírito Santo. Aqui a Bíblia diz: todo que concordar. Aqui a Bíblia não diz, eu falei errado, tá? A Bíblia não diz todo aquele que concordar com A, com B, com C, todo aquele que achar bonito A, B e C, todo aquele que acrescentar alguma coisa, mais um caminho para Deus. A Bíblia diz só, todo aquele que crer. Ou seja, gente, fé é muito importante. Sabe quando você pode perder sua eternidade? Quando você abandona o barco da fé. Até isso Paulo fala. Tinha lá o Emineu, tinha lá fulano e Beltrano, mas agora eles saíram, né? Naufragaram, né? Na fé. Ou seja, você pode perder tudo, mas você tem que agarrar a fé. Combati o bom combate, não é isso? Né? Terminei a carreira, mas guardei a fé. Então, e a fé vem de quem? De quem vem a fé? De Deus. Você acha importante entender que nem a fé é nossa, é do Senhor. A salvação de quem é? É do Senhor. A graça vem, é do Senhor. A vida que tu tem é do Senhor. O ar que tu respira é do Senhor. Meu irmão, tudo é do Senhor. Amém? Quando você entender isso, aí as pessoas não têm, eu não tenho tempo para Deus. Eu ganho pouco, eu não tenho como dar oferta. É tiro no pé, porque faltando fé, aquilo que Deus fala, tá bom? Então, terceira coisa, vamos puxar aqui, vamos lá. Vontade de Deus, tá? É um assunto fantástico esse, tá? Vontade de Deus. Sem a vontade de Deus, a gente não está vivendo a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus. Deixa eu guardar aqui, só isso aqui vai ficar fora. Tá ok? Eu estou lendo um livro aqui, ó, chamado Decisões. Eu até comentei aqui, ó, Decisões. E nesse livro, faz tempo, foi em 2000, eu leio todinho, ó. Foi não sei qual o ano, não me lembro qual foi o ano, que geralmente eu anoto o ano, está em algum lugar. Está em algum lugar, mas há uns 5 anos atrás eu acho. Aí teve 2 jovens que pregaram aqui na igreja. O Railan e o Alê. O Railan pregou sobre servidão. Estão lembrados disso? E o Alê pregou sobre decisões, sobre escolhas. Então, decisões tem a ver com a vontade de Deus. A tua decisão está alinhada com a vontade de Deus? Se está, bingo, glória, amém? Mas se a tua decisão não está alinhada com a vontade de Deus, aí você vai precisar, ou vai pecar e vai gerar consequências, você vai sofrer, ou alguém vai ter te orientar, o Espírito Santo te guiar, a palavra de Deus te orientar, te instruir, ou então você procurar um conselho de alguém para instruir você no caminho do Senhor, na vontade de Deus. Em Mateus,
Uma das coisas mais impactantes que tem, na minha opinião, sobre vontade de Deus, que está na Bíblia, tá ok? Que é o capítulo 7. Fala assim, capítulo 7, verso 21. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 7. Agora, terceiro balão. Qual é o terceiro balão? Terceiro balão? Vontade de, escreva aí. Vontade de Deus, tá? Que é o último tópico. Fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Correto? Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. É importante fazer a vontade de Deus? É ou não é? Então a pergunta é essa: como saber a vontade de Deus? Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a pessoa que entrega a vida realmente a Jesus, a Deus, ela se preocupa como saber a vontade de Deus para a vida dela. E você tem um instrumento, um único instrumento para saber a vontade de Deus. Qual é o único instrumento que Deus te dá? Um instrumento fundamental e importante para você saber sobre a vontade de Deus. Qual é? Aponte aqui. Palavra de Deus. Por isso que você está aprendendo no CENIB, e você praticar o que você está aprendendo no CENIB, a sua vida vai mudar, porque tu está ajustando ela à vontade de Deus, não à sua vontade, nem a vontade de homem nenhum, tá ok? Então vamos falar sobre a vontade de Deus. Tá. Já escreveram no balãozinho aí, vontade de Deus? Legal. Então agora anote lá nas anotações, lá no final da meditação que você recebeu hoje, coloca vontade de Deus igual, coloca o sinal de igual, tá? Quando eu vou dar uma dica para você, quando você está aprendendo, você tem que abreviar V de vontade, V ponto Deus, pronto, já ganha tempo, tá? Você vai saber que é vontade de Deus pela própria definição que eu vou falar agora. Então, vontade de Deus igual, o que eu faria se eu soubesse, repetindo, o que eu faria se eu soubesse o que está na mente de Deus. Essa é a anotação. Repetindo, vontade de Deus igual, o que eu faria se soubesse o que está na mente de Deus. Pergunta: como saber a vontade de Deus? Vamos saber a vontade de Deus? Resposta: palavra de Deus. Amém? Tá ok? Salmo 119, 105, um salmo fantástico, um salmo básico. A tua palavra é lâmpada para os meus passos. A tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia os meus caminhos. Salmo 119, 105. Ou seja, por exemplo, tem o acampamento nosso. Quem já foi no acampamento aí? Levanta o braço, certo? Meu irmão, ali quando falta luz, tu não enxerga nada, nem um palmo, né? E, por quê? Porque é um breu total. Se você está dirigindo BR-174 e tu desliga o farol do carro, tu não consegue enxergar nada. A única coisa que tu segue é que nas árvores tem um caminho no céu, que é feito pelas árvores, porque o trator passou e as árvores caíram. Entendeu? É breu total. A nossa vida sem Jesus é nas trevas. E quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, há uma luz que é o próprio Jesus. Eu vivo isso. Às vezes, quando não tem Jesus, a pessoa não vê uma luz no final do túnel. Já aconteceu isso comigo, mas não tinha Jesus. Tem tantas pessoas dão fim na sua vida, se matam, se atiram do prédio, ou então se jogam no precipício, se jogam em frente de um ônibus, né? Ou então faz toma um remédio, toma um veneno. Por quê? Não encontrar uma luz no final do túnel. Agora, quando a gente tem uma luz no final do túnel, a gente encontra quem? Jesus Cristo. Tudo aquilo para a gente viver
é iluminado. Existe uma lâmpada. Qual é a lâmpada? Inclusive está na capa da Bíblia que foi dada recentemente. Todo mundo ficou de olho na lâmpada. Gostou? Legal, amém. Certo? Aí está cheia da Bíblia, né? Tem aí contigo? Não, né? Não. Está cheio de um desenho de lâmpada, porque a Bíblia é uma lâmpada. O que lâmpada faz? Ilumina, projeta a luz. Basta ter numa escuridão um feixe de luz para clarear muita coisa. Amém? Então, a vontade de Deus, ela opera em cima de você abrir seu coração para querer seguir o que Deus está iluminando a você a caminhar. Eu vou dar um exemplo da minha vida para você, que eu já dei aqui na igreja. Tinha saído da empresa, tinha dinheiro disponível, ia fazer um negócio com o meu professor, que é um cara super bom, comercialmente falando, conhecedor da família de Isaac Bechimol, ou seja, judeu, cheio da grana, estuda pra caramba também. Eu já fui aluno dele, fui colega de trabalho dele, tive um bom relacionamento, e ele me chamou para ser sócio. Aí um certo dia estava eu e ele andando na cidade para ver os pontos para abrir a nossa filial. Já tinha uma loja, tinha que ser a segunda. Ele ficava numa loja e ia ficar na segunda. Aí quando nós andamos, apareceu vindo na nossa direção 2 moças. Aí ele chegou, olhou, rapaz, que moças bonitas, que menina. Eu falei, fulano, pare com isso, são 2 crianças. Aí ele falou, eu tenho que ver essas 2 crianças que fazem no iate, lá na Praia da Lua. Aí eu fui meditar na minha Bíblia, a primeira Bíblia, pequenininha, eu tenho até escrito onde está isso na Bíblia. Aí Deus fala claramente com você, o que você tem a ver com as trevas, o que tem a ver Deus com o diabo, o que tem a ver você ser reto e você ter uma associação com uma pessoa que não está na moral de Deus, porque a palavra de Deus tem ética moral, tem regra moral. O que eu fiz? Ficou claro para mim que não era meu caminho. E quem me aconselhou? Deus falou comigo. Como é que Deus falou comigo? Pela palavra dele. Se Deus falou, se Deus já falou para você, então por que você está fazendo diferente? Eu estou dando só esse exemplo. Foi logo no começo da minha vida, ou seja, faz quase 20 anos que isso aconteceu. Por quê? Deus opera. O problema é que às vezes Deus fala com você e você não quer fazer. Porque você não quer fazer a vontade de Deus. Aí vem aquele versículo que eu acabei de falar para você, que foi um divisor de água na minha vida. Porque quando eu entreguei minha vida a Jesus, Deus colocou isso no meu coração, de querer o quê? Agradá-lo. Mesmo que a gente esteja em cacos, mesmo que a gente esteja com problemas grandes pra caramba, que a gente queria só resolver uma coisa da sua vida pessoal, mas Deus nos chama para uma coisa, e onde eu poderia estar, Deus está assumindo, e Ele faz muito mais do que eu, amém? Porque tem que ter fé. Se você não tiver fé, não vai operar. Se você não confiar, não vai operar. Só queria falar isso para vocês, exemplos da Bíblia, tá ok? Que o aluno precisa, e por sinal está escrito aqui, foi falado ontem para os jovens. Será se Deus está querendo falar alguma coisa para a juventude da palavra? Primeiro exemplo, está aqui no roteiro do nosso curso. Não case com descrente. Vontade de Deus, eu estou aqui no item, vontade de Deus. Não case com descrente. 2 Coríntios, onde está isso? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Aí o que acontece? As pessoas acabam querendo se envolver com quem? Com quem não é de Cristo. O que acontece com a vida da pessoa? Peia. Mas por que ela está apanhando? Porque ela não está ouvindo Cristo. Porque ela não está ouvindo Deus. Porque ela não está fazendo a vontade de Deus. E por aí vai. Tá ok? Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que a comunhão pode ter? Luz com trevas. 2 pessoas vai se juntar, um princípio diferente. Outro exemplo, pare de roubar e mentir. Efésios capítulo 4, verso 28. O que furtava, não furta mais. A gente, por exemplo, quando eu cheguei aqui nessa igreja, na igreja da Põe Palavra, não tinha relógio. Então nós solicitamos
para colocar um medidor aí. Aí foi colocado conta de energia. Por quê? Vamos imaginar que eu não faço isso. Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz aqui nessa igreja. Porque vê o ano que não estão pagando energia aí. É o ano que eu tenho aqui de igreja. Por quê? A igreja tem que ter testemunho, gente. Aí daqui a pouco agora tem aí uma nova energia pegando tudo que não tem energia. Quanto a gente não ia ser multado porque não tem relógio? Tu acha que não via uma multa? Tu acha que tem até o irmão que está trabalhando com isso, né? Puxa vida, eu vou cortar a luz agora que eu me lembrei. Da minha igreja. Eu acho que ele ia ser demitido, esse irmão. Ele não ia cortar a luz da igreja. Glória! Ele ia falar com o pastor e puxar a orelha do pastor. Pastor, põe um relógio, então não podemos fazer gato e tal. Mas isso já foi colocado antes. Agora, a gente vai parar agora. E aí a gente vai fazer um RR, tá bom? Vamos lá, já tem a música aí, um RR. Vai ter duas equipes, uma equipe aqui, outra equipe aqui. Vai ter duas bolas, uma bola aqui, outra bola aqui, rapidinho, tá bom? Vou fazer uma pergunta e o Josué vai fazer outra pergunta, tá ok? Você não pode deixar cair a bola no chão. Se cair a bola do chão, a gente para, a pergunta vai ser para outra equipe, tá ok? Ou seja, cada vez que você tem pergunta, tem mais chance de você ganhar, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, coloque a música aí. Já? Fica em pé, né? Fica em pé, pode colocar. Joga a bola entre vocês, só entre vocês. Joga a bola. Isso, brincar, vamos lá. Não deixa cair, né? Opa, caiu aqui. Ei, pergunta para isso aqui, pergunta aí. Segura, tá certo. Para aí a música. Vamos lá. Pergunta, cadê a tua? Tem duas. Não, eu posso. Tá bom. Vamos lá. Pergunta para cá, hein? Certo? Vai anotando aí, Vanessa. Quem é tal? Nos 4 evangelhos que está aqui. Aí já tiraram a colinha, né? Nos 4 evangelhos, fala da vida de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Opa, outra. Música. Tem um ponto aqui. Música. Para, a dona Cléia, de novo, outra pergunta para você, certo ou errado? A Bíblia é organizada em ordem cronológica. Tá certo, é estilo literário, perfeito, 2 pontos aí, vamos lá, 2 pontos para cá. Não, joga a bola, isso, joga a bola. Olha aí, isso, joga a bola. Segura, peteca, pronto. Caiu aqui, pronto, uma pergunta aqui para você. Para você agora, hein? Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Pontos para essa equipe, vamos lá. Então vamos lá. Joga a bola. Não deixa cair. Para a música. Parou a música. Quem estava com a bola? Pergunta para as 2 equipes. Dona Regina, quando Jesus voltou para o Pai, quem deixou no seu lugar? Quando Jesus voltou para o Pai, para o céu, quem Jesus deixou no seu lugar? Só ela. Nós. Quem que está aqui? Vamos lá. Quando Jesus voltou para o céu, voltou para o Pai, quem ele deixou no seu lugar? Ponto! Não é nós, é o Espírito Santo. Vamos lá, de novo. Música. Quando eu falar isso, para. De novo aqui. Vamos lá. Desde a criação do mundo, Deus já sabia que iria haver problema na comunicação e interpretação entre seres humanos. O que foi que ele deixou para que isso não acontecesse? Palavra, beleza! Outra pergunta, para quem? Cleia. Quem estava na bola? Segunda na bola. Então é contigo. Qual o livro da Bíblia que nos mostra o que ainda vai acontecer? Perfeito, ponto! Vamos lá! Agora sim, vai lá, vamos lá! Agiliza! Parou! Eric! A gente muda, isso. Vamos lá. Quem foi o último discípulo de Jesus que morreu? João, ponto! Pra cá, você. E que língua o Novo Testamento foi escrito? Ponto! Pau, hein? Música, vamos lá! Para! Isso! Fabi! Certo ou errado?
Nossa vida deve ser conduzida pelas leis do Velho Testamento e não pelos princípios do Novo Testamento. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, certo. Ponto. Vamos lá, aqui quem foi que parou? Eric. Quantos livros a Bíblia tem? 66. Ponto. Vamos lá. Música. Agora contigo, vai lá. Continua agora. Não. Aqui, na 11. Quantos escritores aproximadamente teve a Bíblia? 40. Parabéns. Certo ou errado? Fé é acreditar, só que eu consigo ver e viver. Acertando, nem teve. Vai, bora.